O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige a sua mente para o crime? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra a solenidade de todos os santos, que por uma feliz coincidência, o domingo esse ano cai no dia 1º de novembro, o dia próprio da solenidade, porque aqui no Brasil, por esse dia não ser feriado, a Igreja transfere essa solenidade para o domingo mais próximo, ao dia 1º de novembro. Só que hoje a Igreja reza por uma miríade de homens e de mulheres que já estão na glória. Não só os santos canonizados que estão nos altares da Igreja, as suas representações, as suas imagens, mas todos os homens e mulheres que levaram uma vida santa e já gozam da presença dos céus e já estão na eternidade em Deus. Todos aqueles que estão na glória. Esse versículo do Salmo que nós hoje começamos a nossa prédica, a nossa homilia,
É um versículo que na realidade é um programa de vida. Uma pergunta muito pertinente para nós cristãos, que fomos feitos por Deus para sermos santos, para vivermos a pureza e para um dia contemplarmos Deus face a face. É um programa de vida porque aqui sintetiza de uma forma tão simples como nós devemos nos comportar e viver no mundo. Devemos ter as mãos puras, devemos ter o coração inocente, devemos viver essa pureza com as mãos limpas, sem nunca dirigir a nossa mente para o crime. Olha, meus irmãos, quando eu vejo esse Salmo 23, 24, eu olhando a nossa condição de sermos homens e mulheres quebradiços, todos nós com tantos defeitos, com tantas limitações, tantos de nós muitas vezes com uma arrogância tão grande, com uma soberba tão grande, querendo muitas vezes ser a medida da nossa própria vida. Queremos nos conduzir de acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos, muitas vezes vontades erradas, desejos muitas vezes que, se nós realizássemos, nos levaria ao fogo do inferno. Só que quando a nossa mãe igreja nos pega e nos coloca esse texto aqui belíssimo de São Mateus, a igreja, pela boca de Mateus, contempla nosso Senhor ali sentado, sobe ao monte, senta e ensina. Deveria a liturgia da igreja hoje, na sua rubrica, pedir para o padre, para o bispo pregar sentado, para ser de uma forma mais perfeita a vivência desse evangelho. Ali o Senhor sentou, ele contemplou a multidão, os discípulos dele se aproximaram e nosso Senhor começou ali a ensiná-los a serem santos, ensiná-los a viver aqui no mundo, mas com o olhar todo voltado para os céus. Muitas vezes eu fico pensando, em meio às minhas divagações de pensamento, e fico vendo como aqueles que querem levar uma vida de santidade, apartados do mundo, muitas vezes são tidos como alucinados, como loucos, como lunáticos, aluados, como aqueles que não desfrutam da libertinagem que o mundo nos propõe. Só que é preciso, queridos irmãos, que nós tomemos consciência de que nosso Senhor, como outrora aos discípulos ensinou, ainda hoje nosso Senhor continua a nos ensinar, a nos falar do amor, a nos falar do perdão, a nos falar da paciência, a nos falar da pureza, a nos exortar de verdade a sermos totalmente diferentes daqueles pagãos que vivem no mundo. A mãe igreja, essa igreja que você foi batizado, que eu fui batizado e que me fez sacerdote, essa igreja, ela é de verdade uma grande fábrica. Sim, essa igreja é uma fábrica. Por quê? Porque essa igreja tem por objetivo fabricar santos. E por incrível que pareça, a matéria-prima dessa santidade sou eu, é você.
Somos nós a matéria-prima dessa fábrica de santos, de homens e de mulheres que são chamados a serem como Deus. Olha, eu não sei se vocês conseguem entender, mas tudo aquilo que se usa no culto divino é separado do mundo. Uma roupa de um padre só serve para celebrar a missa ou os sagrados mistérios. Uma roupa de um leitor, uma roupa de um ministro, um cálice, um castiçal, tudo aquilo que se usa no culto divino são separados com a bênção. Ou seja, são abençoados para o serviço de Deus. É por isso que eu achava muito estranho quando aqui cheguei, que muitas coisas da igreja, roda, o povo pedia emprestado. E eu dizia, não, hoje já começaram a entender que são coisas que servem para o culto divino, para Deus. Se a igreja ela é tão zelosa com o castiçal, com a roupa de um acólito, se a igreja é tão zelosa com tudo aquilo que vai prestar cultos a Deus, a igreja é muito mais zelosa comigo, com vocês. É por isso que a igreja nos abençoa tanto, não cansa de nos abençoar. Todas as missas está lá o sacerdote, também ele quebradiço, a rogar a Deus nosso Senhor as bênçãos dos céus para vocês. Vejam que o sacerdote aqui no altar abençoa todos vocês, mas ele mesmo não se abençoa a ele próprio. Por quê? Porque é ele um instrumento de santificação. É ele chamado por Deus a santificar vocês, para que essa fábrica não deixe de produzir santos, para que de verdade nós possamos ir nos transformando naquela obra de arte que Deus um dia pensou. E como Deus nos pensou, como o sonho de Deus é tão belo para mim, como o sonho de Deus é tão belo para vocês, tão belo, mas um sonho tão bonito, tão decente, tão digno. E nós muitas vezes não queremos ser aquilo que Deus nosso Senhor quer que nós sejamos, como Ele é santo. É por isso que toda liturgia nós chamamos a Deus de Pai, nós chamamos a Deus Pai de Santo, chamando-o de Pai. É por isso que o sacerdote, na oração eucarística, ele diz: sim, ó Pai, só vós sois o Santo. Por quê? Porque a santidade que eu sou chamado a viver na minha vida, que você é chamado a viver na sua vida, é uma santidade que nós recebemos de Deus, e que se inicia no nosso batismo, e que deve nos acompanhar a vida toda, até a hora que o sacerdote ou o ministro sagrado devolve o nosso corpo à terra. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, aqui nosso Senhor sentado, ao contemplar aquela multidão, eu imagino o poder de nosso Senhor que prescruta os corações, de ver quantos homens que não são de modo algum mais uma obra de arte, mas verdadeiras carrancas, mas verdadeiras caricaturas daquilo que Deus sonhou e pensou para mim, para vocês. Só que é preciso que nós tomemos consciência que a santidade, meus irmãos, é o grande objetivo da vida. Você não vem à igreja para ser feliz, você não vem à igreja para ficar rico, não.
Você vem à igreja para ser santo. Esse é o objetivo da igreja. Por quê? Porque a felicidade que o mundo nos impõe, ela logo se esvai. Porque a riqueza que nós vamos acumulando ao longo da vida, aqui ficará. Não levaremos nada, até a peça de roupa que nós seremos enterrados, será outro que haverá de escolher. E se não formos, se não morrermos com esse Covid-19, que nenhuma roupa nós teremos direito, será um saco preto dentro do caixão lacrado. É preciso que nós cristãos tomemos consciência de que somos exortados pela igreja a vivermos uma vida de santidade, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, que são tantos. Mas o que nós não podemos de modo algum nos acostumar é com a nossa condição de homens imperfeitos, pecadores e que não querem mudar de vida. A mudança de vida deve ser para nós todos os dias o objetivo diário, a pérola dos nossos olhos, crescer onde eu não estou crescendo, mudar onde eu sei que aquilo me leva ao inferno, crescer naquilo que eu sei que não está bom. Todos nós sabemos, eu sei as minhas limitações, vocês também conhecem as limitações de vocês, mas o que é bonito é porque a igreja, ela nunca cansa de me exortar a mudar de vida, de exortar vocês também a mudarem de vida, para que quando chegue o término do curso do nosso viver, possamos nós todos estarmos como Deus um dia nos pensou, belos e santos aos olhos dele. E o Senhor, o bom Deus, ali sentado, olhando aqueles homens quebradiços, todos eles pecadores, o Senhor vai ali falar de coração a coração, chamando-os a viverem de verdade a bem-aventurança da vida, a serem no mundo os diferentes. É tão triste, minha gente, nesse tempo que nós estamos vivendo político, como é triste a gente ver pessoas se descaracterizando totalmente na fé, perdendo totalmente a essência daquilo que é. Como é triste a gente ver, muitas vezes, um trabalho de anos sendo esfarelado por não convicção religiosa. A eleição vai passar, mas é preciso que aprendamos a respeitar o outro na sua dignidade. É preciso, sim, respeitar o outro na diferença. É preciso que nós nos comportemos como homens e mulheres civilizados e cresçamos na fé. Somos de Deus, viemos de Deus, para Deus voltaremos, e sem Deus nós não somos nada. O que você é sem Deus? Pó sem vida. O que você é sem Deus? Nada. O que eu sou sem Deus? Nada. É em Deus que nós nos completamos, é em Deus que nós nos realizamos, é na vivência da proximidade com Deus que nós haveremos de um dia alcançar os céus. Você não é só um corpo, você é uma alma, você é um espírito. Você não é só esse corpo que você vê, como eu estou vendo o meu. Esse meu corpo, um dia, ele vai se corromper todo, o seu também. Mas aquilo que anima esse corpo, que faz com que esse meu corpo seja quente e não apodreça,
a minha alma, o meu espírito são verdadeiramente eternos. E é por isso que eu devo ser puro, e é por isso que eu devo ser santo, e é por isso que eu devo ser o melhor cristão que eu posso, para que a minha alma não seja manchada, para que o meu espírito verdadeiramente seja santo, como o Espírito Santo de Deus. É por isso, meus irmãos, que os cristãos são chamados a viverem a verdade, porque a mentira é obra de Satanás, porque a mentira não é de Deus, e você não pode se enganar, e você não pode viver no mundo se enganando, como se fosse ter aqui residência fixa, porque não terá. Estamos passando, a velhice vai chegando, e a vida eterna vai se aproximando. A eternidade em Deus para os santos, a perdição na ausência de Deus para os pecadores. Só que quando eu contemplo essa leitura do livro do Apocalipse, que eu gosto tanto, e vocês sabem que faço referência a essa leitura ao longo do ano várias vezes, porque me apetece tanto esse texto. Quando eu vejo João, esse aqui discípulo que o Senhor amava, esse João que o Senhor tinha tanto carinho, ter a graça de em vida contemplar os céus, e lá na ilha de Pátimos, depois do arrebatamento, Deus mostrar a ele toda a revelação, o segredo da vida, e São João redigir para nós, termos consciência que o nosso lugar não é aqui, redigir para nós termos consciência que haveremos de ir para lá. E olha o que João, ao contemplar os céus, ele vê, que coisa bonita, que coisa bela. Houve então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. A salvação primeiro veio para os judeus. Padre, só 144.000 serão salvos? Não. Isso aqui é um número multiplicado, 1.000 vezes 140, 144.000. E assim vai multiplicando a forma primitiva de multiplicar. E dizer plenitude, e dizer massa, numerosa multidão. Não só 144.000, tem algumas seitas que não entendem isso aqui, e na simplicidade vão dizer que só 144.000 vão se salvar. Tolice de quem não entende a palavra de Deus. Mas aqui o texto santo é muito belo, muito santo. E depois dessa numerosa multidão das 12 tribos de Israel, aqui o texto santo nos fala de outra multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. É aqui que entra você, é aqui que entra eu. Não viemos do judaísmo, mas viemos dos pagãos que foram convertidos e receberam de Deus a salvação. Olha essa multidão imensa aqui, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Aqui tem um lugar que é meu. Aqui nessa multidão numerosa tem um lugar que te pertence. É uma multidão numerosa. Não é 12 vezes 12 vezes 1.000, não. Mas aqui é uma multidão de todos aqueles que Deus criou para a salvação. Não existe ninguém no mundo igual a mim, como não existe ninguém no mundo igual a você. Somos únicos, pensamentos únicos de Deus.
Por isso, obra-prima. Por isso devemos conservar a pureza original que Deus nos fez. Somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Por isso que nenhum ser vivo é mais inteligente que nós. Por isso que nenhum ser vivo tem a plenitude da vida como nós temos. De lembrar o ontem, de viver o presente, e arquitetar e projetar e sonhar e desejar o futuro. Por quê? Porque somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não só nas capacidades, mas também na santidade. Deus é Kadosh, Deus é o santo por excelência, é o separado. E você também é chamado a ser separado, a crescer em santidade. Só que aquela numerosa multidão ali estava de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Isso aqui, meus irmãos, é aquilo que nós celebramos aqui, quando o sacerdote aqui, ao pegar a Eucaristia nas mãos, apresenta a vocês: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vocês todos de pé, com a alma purificada, com a alma alva, com a alma limpa, se apresentando diante do Cordeiro, desejosos de receber a partir da Eucaristia a paz, a alegria, a felicidade, a tranquilidade de vida, o preenchimento que só Deus é capaz de nos dar, só Ele. Essa é a imagem que nós reproduzimos aqui, que João contemplou lá, e que daqui nós devemos nos esforçar para vivermos a mesma coisa lá, não mais sobre o véu do sacramento da Eucaristia, mas diante de Deus mesmo. Esse é o grande desejo que deve permear os nossos corações todos os dias. Um dia contemplarmos Deus na sua glória e lá ficarmos como que abobados, olhando a glória de Deus, contemplando a glória de Deus, e sem conseguirmos desviar o olhar um minuto sequer, porque é Ele que tem o segredo das nossas vidas. E todos aqueles homens, santificados ao se apresentarem diante do Cordeiro, entoavam hinos e cânticos a Deus. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus. Eita, como é bom louvar e bendizer o nome de Deus. Eita, como é bom, meus irmãos, termos um coração verdadeiramente adorador. É uma pena tão grande que muitos de vocês nunca acordaram numa quinta-feira com o desejo de vir na igreja adorar nosso Senhor. É uma pena tão grande que muitos de vocês nunca saíram de casa para dizer assim: hoje eu vou, sem estar em escala nenhuma, passar meia hora diante de Deus. Quem já fez isso sabe como é salutar ser preenchido por Deus. Quem já aprendeu a adorar o Senhor sabe como essa adoração é benéfica para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas relações, para o dispensamento do nosso amor para aqueles que Deus nos deu. E aqueles ali diante do trono, ao adorá-lo, chamou a atenção de João. E um ancião ali pergunta:
Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? E João respondeu: Tu é que sabes, meu Senhor. E aquele ancião vai dizer: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O que é isso, minha gente? Que tribulação é essa aqui? É essa tribulação que nós vivemos. Vejam que nem fazer o bem hoje em dia a gente pode mais, porque o inimigo está a nos destruir. Vejam que essa tribulação aqui, essa vida que você vive, que eu vivo, e que devemos dar graças a Deus todos os dias, pelo momento em que nós vivemos, porque tem tantos que estão passando por momentos muito piores do que nós. No momento da tribulação, meus queridos, é preciso depositarmos em Deus a confiança. A vitória pertence a quem é temente a Deus. Ganha na vida quem aprendeu a servir a Deus. E Deus nunca decepciona a quem nele deposita toda a confiança. Confie no teu Deus. Confie no teu Senhor. Não tenha medo dos inimigos. Porque Deus é a nossa segurança, porque Deus é o nosso consolo, porque Deus é a nossa fortaleza. É passando pela tribulação, praticando o bem, que nós haveremos de chegar aos céus. E é bonito, porque aqueles que temem a Deus, que vivem em Deus, não são decepcionados, porque o Senhor, o bom Deus, não nos decepciona, porque nos ama. Eu não sei se vocês lembram, mas eu gosto muito de dizer isso: Deus não decepciona a ninguém. Não tenhamos medo de servir a Deus. Você pode se decepcionar com alguém que venha te trair, que venha te abandonar, que venha te rechaçar, ou quem sabe te perseguir. Um amigo pode te trair, te abandonar. Até tua esposa, que Deus o livre, também pode te trair, ou teu esposo também. Ou quem sabe um filho com um coração um pouco transviado da lei do Senhor, se revoltar contra você. Mas Deus, nosso Senhor, nunca se ouviu dizer que Deus decepcionasse aqueles que os procuram de coração sincero, aqueles que verdadeiramente o procuram de coração sincero. É preciso que nós tenhamos a dignidade de entender que toda dificuldade da vida vivida com fé serve para o nosso robustecimento, para o nosso crescimento, para ficarmos robustos na graça de Deus. Quem serve a Deus não tem medo de Satanás. Quem serve a Deus não tem medo de traição. Quem serve a Deus não tem medo dos filhos das trevas, que são mais espertos que os filhos da luz. O que vem de Deus, ninguém nos rouba. O que vem de Deus, ninguém nos tira. O que o demônio dá, ele logo tira. É ilusão. É por isso que nós somos cristãos, filhos de Deus, graças a Deus, resgatados por Ele, conduzidos por Ele, e vivemos todos os dias desejando ardentemente Ele, e assim nós nos encontramos. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs, lavar e alvejar as nossas roupas no sangue do Cordeiro
Quer dizer, aprender a sofrer as demoras de Deus com fé. Quer dizer, aprender a passar pelas tribulações da vida, depositando nele a confiança, sem nunca se revoltar contra ele. E por que isso, Padre? Quem nos dá essa resposta como conclusão da nossa homilia de hoje é o próprio João. João nos diz: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Mas ele não diz só chamados, não. Ele afirma categoricamente: e nós o somos. Você é um abençoado, é um filho de Deus. Deus nosso Senhor te ama, mesmo com as dores, as dificuldades, as perseguições da vida. Deus nosso Senhor te ama. Abra o seu coração para Ele, que você vai de verdade se encontrar e ser feliz. Seja dócil, generoso, busque a Deus todos os dias, para que você possa contemplar um dia esse Deus bondoso. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. O que, Padre? Santos, como Deus é santo. É por isso que quando nós rezamos o hino de glória, nós dizemos: só vós sois os santos, porque em Deus nós nos santificamos, porque em Deus nós nos completamos, porque em Deus nós nos preenchemos, e essa felicidade ninguém rouba no nosso coração. A inveja destrói. O invejoso é capaz de destruir e de se enganar. O mentiroso é capaz de destruir para querer alcançar aquilo que almeja. O cristão, ele é de verdade o homem, a mulher da verdade, porque a verdade é Deus. E porque somos filhos de Deus, ninguém pode conosco. Mas é preciso que você todos os dias se preencha nessa graça e busque o Senhor de coração sincero. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Olha aqui o desejo que nós temos: contemplar Deus como Ele é, contemplar Deus em toda a sua glória. É isso que você vem fazer quando vem à igreja. Contemplar Deus no véu do sacramento, contemplando a Deus no véu do sacramento, lutando todos os dias para um dia contemplá-lo sem véu nenhum, tal como Ele é. E a beleza de Deus deve fascinar, porque Ele preenche. E a beleza de Deus deve de verdade nos completar, porque Ele é a beleza, Ele é a harmonia. A mim e a vocês só nos resta uma coisa: viver todos os dias lutando para termos o nosso coração puro, para que tenhamos a graça de um dia vermos a Deus. Isso não é utopia, isso não é alucinação, isso é o desejo de um coração que ama a Deus e que descobriu o sentido da vida. A igreja está todos os dias a nos mostrar o caminho para que você, para que eu, contemplemos um dia a Deus. E quando esse dia chegar, vai acontecer as últimas palavras do Evangelho hoje. Palavras belas que Mateus nos diz. Quando esse dia chegar, nós estaremos alegres,
e exultando. Por quê? Porque a nossa recompensa será grande nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.